Bem-vindo ao canal da Clínica Facto, agradecendo a audiência de todos e lembrando que também estamos em podcast. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a anemia. Muitas vezes ela é subdiagnosticada, ela traz uma série de quadros clínicos importantes e doenças associadas. E para isso eu chamei o meu amigo e colega, professor Dr. Marcel Bruneto. Ele se formou na Faculdade de Ciências Médicas de Santos, é coordenador do Serviço de Hematologia do Hospital Heliópolis, professor da Faculdade de São Caetano do Sul e fez um fellowship na MD Anderson, nos Estados Unidos. Então, obrigado, viu, Marcel? Já tentei te buscar outras vezes, não consegui te pegar, dessa vez eu consegui, né? Então, bem-vindo, viu? Obrigado ao canal. Obrigado, Liboni, obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo falar um pouquinho sobre anemia, que é um tema importante na minha especialidade, e poder alcançar o grande número de pessoas que eu sei que o seu canal tem essa audiência. Então, a gente está aqui para tentar, de alguma maneira, disseminar o conhecimento e poder ajudar os pacientes de alguma maneira. Maravilha. Vamos começar? O que é anemia? Então, a anemia, na verdade, a anemia ela tem uma definição. A gente tem uma célula no nosso organismo que são os glóbulos vermelhos. A anemia ela é uma diminuição da hemoglobina, que é a principal proteína que carrega o oxigênio no nosso corpo. E, por definição, quando essa hemoglobina é menor que 12 gramas por decilitro para as mulheres e menor que 13 gramas de decilitro para os homens, a gente chama de anemia. É importante a gente ressaltar logo no começo aqui do nosso bate-papo que a anemia não é uma doença, e sim ela é um sintoma de uma outra doença. Então, sempre que a gente identifica anemia num paciente, a gente tem que tentar entender o porquê que esse paciente está com anemia. E aí, quais são os sintomas de quem tem anemia para que o paciente procure o médico ou o médico que esteja examinando se atenha e comece a fazer a investigação? Os principais sintomas da anemia, assim, o que chama muito a atenção, o que o paciente queixa para a gente é cansaço, diminuição da vontade de se alimentar, fraqueza, adinamia, que a gente chama. E dependendo da causa de anemia, que depois a gente pode aprofundar um pouco mais, quando você tem carência de alguns nutrientes, a anemia vai causando alguns sintomas específicos. Por exemplo, a anemia por carência de ferro pode dar uma perversão no apetite. Você lembra da história do Jeca Tatu que gostava de comer tijolo? Então, essa perversão do apetite vem da carência de ferro, que a gente tem uma alteração, e esses pacientes têm, por vezes, vontade de comer coisas estranhas. Então, não é incomum chegar no consultório, mulheres que também a gente vai falar um pouco mais na frente, que têm um fluxo menstrual aumentado, causando a perda de ferro, elas chegam falando assim, doutor, eu tenho vontade de comer um pacote de gelo, quero comer 3 pés de alface. Tijolo. Tijolo. Tem paciente que gosta de comer terra, ou fala que tem vontade de comer terra. Tem pacientes que têm deficiência de vitamina B12, por exemplo, que tem formigamento nas mãos, formigamento nas pernas. E você tem outras doenças que são doenças hematológicas que pode estar associado com perda de peso, que pode estar associado com diminuição do apetite, que estão relacionados com as doenças de base que cursaram com a anemia. Então, basicamente é isso, né? Fraqueza, desânimo. Fraqueza, indisposição, dificuldade de concentração. No caso das mulheres por anemia ferropriva, por exemplo, você pode ter queda de cabelo, unhas quebradiças, que são alterações de Fânero. Isso é muito comum. Mas assim, o que mais chama atenção realmente é cansaço, indisposição, fraqueza, como se faltasse uma energia Vai para fazer o um paciente. esporte, não tem Não tem o mesmo Parece que você rendimento. está num lugar de grande altitude e não vem o oxigênio. Exatamente. Tá. Diminui o rendimento do esporte. Marcel, tudo bem, aí pode ser por erro alimentar, mas tem coisas mais graves e tem doenças genéticas associadas. Fala para mim, o que pode causar, doenças que podem causar anemia, além do erro alimentar? Então, além das alterações que a gente chama que são as deficiências alimentares, a gente tem algumas doenças genéticas que são bem prevalentes na nossa população e a gente pode distribuir basicamente, Liboni, em dois grandes grupos. O primeiro grande grupo são das talassemias, que a gente é famosa, conhecida como anemia do Mediterrâneo, que nós temos uma influência daquela região, né, pela imigração portuguesa, pela imigração espanhola, italiana. Então a gente tem uma parte desses pacientes que tem a anemia, o traço de talassemia ou anemia minor, né, a talassemia minor, que depois a gente pode até aprofundar um pouquinho, e tem os pacientes que vieram com escravos da África, que tem o traço falcêmico e anemia falciforme.
tanto a talassemia major quanto a anemia falciforme são doenças graves que são descobertas logo na infância. Com 6 meses de vida, a gente já começa a entender que aquela criança tem alguma doença hematológica, porque ela precisa de transfusão, ela tem dores ósseas. Então, esse já é um diagnosticado. Já no adulto, a gente vai ver uma parte genética, ou seja, metade da carga genética, que é o traço talassêmico, que é o traço da anemia da É uma talassemia. forma mais leve da É doença. uma forma mais branda. E aí, Marcel, aí então já vimos da comida, vimos também da genética, pode ser verminose, né? No Brasil é Pode. muito comum, né? Muito Porque ele comum. compete, né, com a... A verminose, onde que vem a verminose? Então você tem o verme, e aí eu acho que para você também chega bastante esse paciente com quadro de dor abdominal, não trata verminose, acaba comendo em restaurantes que não tem uma higiene muito adequada, principalmente com hortaliças, e aí você tem uma larvazinha daquele verme, o verme se desenvolve no intestino, e para que ele fique no intestino, ele tem que grudar na mucosa intestinal, né? Ele tem que grudar na parede, e com isso ele causa um sangramento crônico, e aí você depleta o seu ferro, e aí você cursa com uma das anemias, que é a anemia ferropriva, por carência de ferro, que está muito associado com verminose. Mas além de ter distúrbios alimentares, além de ter as verminoses, as causas genéticas, a gente tem outras causas que podem cursar com anemia também. Por exemplo, pacientes que têm doença crônica inflamatória, por exemplo, artrite reumatoide, insuficiência renal crônica, diabetes descontrolado. Essas causas inflamatórias que deixam o nosso organismo inflamado, eles podem cursar com anemia. E é uma anemia um pouquinho diferente da anemia por carência nutricional. Pacientes com doenças medulares também podem ter, você pode ter uma falência medular na qual um dos sintomas é anemia, então a gente pode citar as leucemias, os linfomas, a mielodisplasia, que são doenças oriundas da medula óssea, podem cursar com anemia, e você também tem outros tipos de anemia que é um pouco mais raro, que é quando você tem um anticorpo que acaba destruindo a sua hemácia, que são as anemias hemolíticas. Então a gente tem uma gama ampla de causas para anemia. E também causas tumorais do próprio tubo Sim, digestivo, com sangramentos, né? exato. Ou quadros ulcerosos, né? De repente a pessoa tem úlcera e não sabe, né? E tem Exatamente. sangramentos, né? Então, assim, dentro do trato gastrointestinal, que é a sua maior especialidade, você sabe que úlceras gástricas, úlceras duodenais, você pode ter gastrites erosivas, os próprios tumores de cólon, divertículo, são causas de perda sanguínea que cursam com anemia. Então, é sempre bom a gente estar de olho no quadro de anemia, que não dá para a gente simplesmente falar assim, ah, não, o paciente tem uma anemia, ah, não, não é nada, tá tudo certo, é só uma anemia, deixa para lá. A gente tem Então, que... Marcel, aí eu vou para a próxima pergunta que é importante. Cheguei lá no teu consultório, levo lá um exame de sangue, olha, eu tô com anemia, tô cansado, tô comendo direitinho e não tá legal. Tô emagrecendo. Qual o exame que você colocaria para que não se coma, entre aspas, nenhuma bola e a gente dê a melhor conduta para esse paciente? Perfeito, Libone. Essa pergunta sua é muito pertinente. Então, acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual o perfil do doente que chega para a gente com quadro de anemia. Então, eu vou colocar 2 casos aqui para a gente tentar diferenciar um pouquinho. Primeira coisa, chega lá uma menina jovem que está menstruando ou que tem um fluxo menstrual abundante, irregular, até que se prove o contrário, dependendo do padrão do hemograma, e o próprio hemograma já nos dá uma dica de como que é esse perfil de anemia, a gente pensa que ela tem uma anemia por perda de ferro, porque ela está perdendo sangue, quando a gente perde sangue, a gente perde ferro, então essa paciente provavelmente tem uma anemia ferropriva. Quando chega para a gente um doente com a mesma anemia ferropriva, mas acima de 50 anos, aí é mandatório que a gente faça uma investigação do tubo digestivo, que é onde você está mais habituado a ver os pacientes. Então, assim, não é normal o paciente sangrar no tubo digestivo, e uma das causas, um dos sintomas de um possível tumor de cólon, por exemplo, ou de um tumor gástrico, é o sangramento pelo trato gastrointestinal. Mas você pode me perguntar, mas Marcelo, não era para eu ter uma alteração nas fezes? Não era para ter uma alteração de coloração? Não necessariamente. Então, às vezes, o paciente pode ter um sangramento de pequena quantidade, mas ao longo do tempo, que não é perceptível ao olho nu. E a partir daí, você deixa de fazer a avaliação e pode estar comendo uma bola. Então, a gente pensa o seguinte: para um paciente jovem, a gente pensa, obviamente, pensando na investigação, que foi o que você me perguntou, quais exames que a gente não pode deixar de fazer. Então, um paciente jovem, sempre que chega, a gente tem que fazer um hemograma completo, tem que investigar o perfil de ferro, vitamina B12, tem que avaliar o cobre, que a deficiência de cobre é uma causa de anemia também. A gente tem que avaliar o rim desse paciente para ver se o rim está funcionando adequadamente. Às vezes, pacientes jovens têm insuficiência renal que pode cursar com anemia. E a gente tem que fazer, pelo menos, entender da onde está vindo este quadro. Lógico, falando desta maneira, a gente entende que esse paciente tem só uma anemia, não tem outras alterações no hemograma. Então,
tem que olhar para os leucócitos, olhar para as plaquetas para ver se a questão é mais medular. Já no paciente idoso, tem que ligar uma luzinha, tem que ligar um alerta que a gente tem que buscar uma outra doença, e aí na população idosa é mais comum que a gente tenha doenças, tumores ou doenças hematológicas. Então a gente pode eventualmente fazer uma avaliação da medula óssea em determinado momento, e a gente tem que fazer a avaliação do tubo digestivo, é mandatório. Endoscopia, Endoscopia, colonoscopia. colonoscopia acima de 50 anos. Anemia ferropriva em todo doente acima de 50 anos é mandatório que se faça investigação do trato gastrointestinal. Ou se tem algum histórico familiar, se for mais jovem, de câncer, né, investigar um pouco mais precoce. Com certeza. Aí, Marcel, tudo bem. Aí chegou essa moça que tem essa anemia, que a gente sabe que é uma menstruação um pouco mais exacerbada. Alimentação tem relação com isso? O que eu devo comer para melhorar a minha anemia? O que eu não devo comer para não prejudicar a absorção do ferro? Perfeito. Então, a gente está pensando o seguinte, a gente tem uma moça jovem, que ela chega no nosso consultório, ela tem um fluxo menstrual aumentado. Só para a gente colocar mais ou menos numa temporalidade, a OMS fala para a gente que uma mulher que menstrua acima de 5 dias, em tese, ela tem uma menstruação um pouco exacerbada. Então, acima de 5 dias, a gente começa a suspeitar que essa possa ser uma causa da perda sanguínea dela, e essa perda sanguínea perde ferro. Então, se a gente quiser repor com alimentação, o que é importante? A gente tem vários alimentos que são ricos em ferro. Quais são os alimentos que são mais ricos em ferro? Então, basicamente, são as proteínas de origem animal. A carne vermelha é uma excelente fonte, mas o frango também é, o peixe também é, a carne de porco também é. Então, proteínas de origem animal são muito boas. As leguminosas são boas, principalmente as verduras de aspecto mais verde escuro. E o que potencializa a absorção do ferro? O ferro, quando a gente ingere o ferro, ele tem que ser transformado o ferro férrico o ferro ferroso em ferro férrico. Então ele tem que ser acidificado. Então, se você ingerir estes alimentos com um líquido, um suco com vitamina C, por exemplo, um suco de limão, um suco de laranja, ele potencializa esta absorção do ferro. E, por outro lado, os derivados lácteos, leite, eles diminuem, que contém cálcio, eles diminuem a absorção do ferro, então eles atrapalham. Então, se a gente quiser tentar corrigir uma parte da anemia só com alimentação, uma vez que a causa, por exemplo, se a moça menstrua muito, e a gente pode até conversar isso daqui a pouco, a gente tem que tratar a menstruação dela, ela tem que diminuir o fluxo menstrual. E a gente quer corrigir sem tomar remédio, sem tomar o complemento por ferro, a gente quiser corrigir só com alimentação, essas são boas recomendações. Ou seja, aumentar a proteína de origem animal, lentilhas, hortaliças, agrião, beterraba tem bastante ferro. O café prejudica, né, a absorção. O café prejudica a absorção, como você bem lembrou. O café, a cafeína em si prejudica após a alimentação, né? Após então, alimentação, então pode tomar em outro horário, mas não isso. E aí a moça chegou e aí você, conversando com a ginecologista, vocês chegaram num comum acordo que ela tem ali uma dismenorreia, tem uma alteração importante, você vai para o DIU ou para anticoncepcionais e sem pausa. É isso? Aí, assim, a gente geralmente, eu deixo um pouco mais a critério da própria colega ginecologista. Então, se ela vai optar em fazer um bloqueio hormonal à base de hormônio, né, progesterona, estrógeno, um combinado dos dois, se ela vai querer colocar um DIU de liberação hormonal local, por exemplo, um DIU de mirena, um DIU cailina, que ajudam a controlar, pra gente é fundamental. Porque assim, se você... Imagina o seguinte, né, Liboni? Imagina que você tem lá uma pia que você está com o ralo aberto, ou seja, você está sangrando. Se você não estancar o sangramento, não adianta você abrir a torneira somente que não vai resolver. Então é fundamental que o colega faça esse tratamento. Hoje em dia, um dos tratamentos que ajuda muito no tratamento da hipermenorragia ou da dismenorragia é o tratamento com o DIU. Eu não sou a pessoa mais indicada, mas os colegas da gineco falam pra gente. Então esses DIUs medicados, eles controlam o fluxo menstrual e ainda tem a vantagem de ter uma ação contraceptiva. E é uma ação paciente. Tópica, né? Exatamente. Ali é mais local. Você tem menos ação sistêmica. Tá. Agora, vamos inverter. E no idoso? É comum a anemia? Então, essa é uma pergunta excelente, Liboni. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que pontuar é o seguinte. Na nossa senescência, conforme nós vamos envelhecendo, ter anemia não faz parte do envelhecimento saudável. Não é fisiológico você ter anemia quando você envelhece. E os idosos são um caso à parte, são capítulos de livros de anemia no idoso. Então, basicamente, a anemia no idoso a gente divide em 3 grandes grupos,
que esses são os que a gente tem que prestar atenção. Então, primeiro, que é o básico de todo mundo, são as carências vitamínicas. Então, você tem que ver deficiência de cobre, deficiência de B12, deficiência de ferro, e aí pensando muito na perda pelo trato gastrointestinal. O segundo são doenças crônicas inflamatórias, são mais comuns na população idosa. Então, insuficiência renal, diabetes, doenças inflamatórias, por exemplo, doença inflamatória intestinal, essas doenças são que têm Malformações vasculares, né? malformações vasculares No com próprio intestino. sangramento pelo trato Sim. gastrointestinal, as angiectasias de cólon. Então, esse é o segundo grande grupo. E o terceiro grande grupo que a gente fala são causas que a gente tem que investigar, que são causas medulares, causas de doenças subjacentes, eventualmente tumores. Então, o idoso, o primeiro, acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter na cabeça é que anemia no idoso não é comum. Ah, não é porque ele está mais velho, não é porque ele envelheceu, não é porque ele tem 90 anos que ele vai ter anemia que faz parte do envelhecimento. Não faz parte do envelhecimento. Então, a anemia no idoso, ela deve e tem que ser investigada. E corrigida alimentar, medicamentosamente. E para a gente finalizar, que é um tema bastante amplo, mas eu acho que já deu para entender que anemia nem sempre, às vezes, é uma coisa simples, principalmente se for persistente. O que a gente dá de medicação? Existe medicação endovenosa, intramuscular, oral? O que você, além da alimentação, o que você orienta? Então a gente tem hoje, a gente vai falar da anemia, que é a anemia mais frequente, que é a anemia ferropriva. Então a gente tem vários compostos e a gente tem várias maneiras de tratar. Você pode tratar via oral, você pode dar os comprimidos de ferro via oral e tem várias formulações diferentes. Você pode tratar ela de maneira endovenosa. E antigamente, Liboni, a gente tratava com via intramuscular. Hoje em dia a gente trata menos os pacientes pela via intramuscular, por dois motivos. Primeiro, você tem algumas complicações da aplicação do ferro intramuscular. Você pode pigmentar a pele, que fica. Porque se você não fizer uma técnica adequada, que chama técnica em Z, esse ferro que você aplicou na musculatura profunda, ele pode vir até a superfície e pode tingir, acaba ficando uma tatuagem mesmo, e aí você não consegue tirar essa marca do paciente. Você pode causar, eventualmente, são casos raros, mas você pode causar abscessos por causa da aplicação intramuscular, e a gente usava muito intramuscular antigamente justamente pelo fato de que você tinha quadros alérgicos ou quadros anafiláticos graves com a introdução do ferro endovenoso. Tem uma das formulações hoje que eles têm descrito 25 milhões de doses e nenhum óbito associado à aplicação. Então o ferro venoso hoje, além dele ter uma recuperação rápida dos níveis de ferro e da hemoglobina do paciente, ou seja, tratando a anemia de uma maneira mais rápida, você consegue ao mesmo tempo ter uma boa resposta com uma boa segurança. Já a deficiência de B12, a gente tem que ser intramuscular, que você já usa a cianocobalamina de maneira intramuscular. Existem algumas formulações sublinguais que eu não tenho tanta certeza, porque uma das principais causas é uma doença autoimune do estômago, que você acaba produzindo um anticorpo contra um determinado carregador da vitamina B12, que ela tem que ser absorvida lá no ilho terminal. E aí, se você não tem esse carregador, a vitamina B12 ela é quebrada durante o trato gastrointestinal, e essa quebra faz com que você não absorva e tenha deficiência de vitamina B12. Então, a vitamina B12 hoje é melhor, uma das melhores vias de reposição é a via intramuscular. E, eventualmente, para os doentes que têm uma anemia grave, que esses pacientes estão instáveis hemodinamicamente ou que estão com sangramento profuso, a gente pode eventualmente fazer a transfusão de sangue, que é seguro quando muito bem indicado. O Marcel, para a gente acertar, então, por exemplo, tem pacientes que estão anêmicos, a gente vai precisar operar, seja por um tumor ou alguma coisa assim. Qual a margem de segurança que muda muito, que você precisa transfundir? Eu não vou entrar na autotransfusão, mas assim, qual é a margem de segurança? É 10 de hemoglobina? É 7? Como é que está isso? Quando é que eu devo transfundir obrigatoriamente? É bom você me perguntar isso. Então, assim, eu fiz recentemente esse é o tema da minha dissertação de mestrado, É por isso que eu inclusive. estou te criticando. Então, é assim, a primeira coisa que a gente tem que ter em relação à transfusão é a seguinte: nenhuma transfusão é isenta de risco. Então a gente precisa pesar muito bem o risco-benefício do que nós vamos transfundir. E os desfechos dos estudos que validaram os gatilhos transfusionais que a gente chama, basicamente são mortalidade, o desfecho, ou seja, eles querem transfundir para diminuir a mortalidade, tempo de internação e complicações relacionadas à transfusão. E a gente viu que em alguns casos a gente pode ter uma certa restrição transfusional. Então, abaixo de 7 de hemoglobina, você tem que transfundir quase sempre. Para pacientes cardiopatas, a gente costuma utilizar 8 de hemoglobina.
Agora, se você tem a oportunidade de fazer uma cirurgia eletiva, por exemplo, que não é o caso de tumor, mas você vai fazer uma cirurgia eletiva, esse paciente está anêmico, dá tempo da gente corrigir para ele ir bem para o procedimento cirúrgico, ou seja, ele vai melhor para o procedimento cirúrgico. Para os doentes oncológicos que têm anemia por causa da quimioterapia, por causa do sangramento ou pelo quadro inflamatório crônico que o próprio tumor gera, bloqueando a utilização do ferro que o paciente tem, esses pacientes a gente transfunde ele para sintomas. Então, se o paciente está muito sintomático, está muito cansado, está com muita anemia, a gente pode transfundir. Não tem um gatilho transfusional correto. Tem sim você entender o paciente, estar do lado do paciente e ver o que você julga melhor para ele. Então, essa questão do gatilho transfusional é um balizamento, mas sempre, Liboni, a decisão do médico assistente ela é fundamental. A clínica é sempre soberana. É soberana nesse caso. Bom, Marcelo, você deu uma baita aula, a gente pode ficar falando horas sobre isso, né? Você manja bastante disso. Eu queria agradecer e a tua presença, se possível, que venha mais vezes, né? Obrigado, agradeço o convite, fico à disposição para a gente faça outros bate-papos e a gente consiga de alguma maneira ajudar o pessoal. Maravilha, então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Liboni, muito obrigado.